Boa noite a todos, que Jesus nos ilumine e nos abençoe sempre. Hoje a mensagem que nós lemos a respeito da cura real, da cura do mal, ele nos fala muito sobre as diretrizes que Jesus deu. Muitas pessoas acham que Jesus é um líder religioso, Na realidade, o Cristo é o espírito mais evoluído que já pisou no planeta Terra. Ele nos dá as diretrizes para que nós possamos cumprir com as leis de Deus, que são as leis que nos regem, para que nós possamos aproveitar melhor o tempo, para que nós possamos sofrer menos, E para que nós possamos cada vez mais melhorar a nossa percepção da vida. A lição de hoje que nós escolhemos é a seguinte: cada escolha que nós fazemos na vida, ela tem uma chavinha que ela aciona a lei de causa e efeito. Toda escolha que a gente fizer. Se nós escolhemos um alimento correto, um alimento bom, sempre a gente vai estar ligando, a lei de causa e efeito. Se nós escolhemos fazer o bem, se nós escolhemos fazer o mal. E isso acontece em qualquer plano da vida, pode ser aqui no plano físico, como no plano espiritual. Sempre que nós fizermos boas escolhas, ela vai nos auxiliar no progresso evolutivo, fazendo com que nós nos aproximemos mais dos espíritos superiores, que vão nos sugerir boas ideias, vão nos facilitar boas escolhas para que a gente possa acertar mais na vida. Enquanto que as escolhas infelizes, aquelas escolhas ruins que nós fazemos, elas geram provações para a gente e expiações, Provações porque através do nosso temperamento, através da maneira como nós agimos, nós provocamos reações nas pessoas que vivem conosco. E essas reações, as formas como as pessoas reagem para conosco, facilitam a nossa vida, tornam a nossa vida melhor ou tornam a nossa vida pior. E dependendo das escolhas que nós fizermos, se for muito contínua e errada, elas acabam se transformando em expiações, fazendo com que nós realmente transformemos em males crônicos, onde nós temos que suportar durante uma existência inteira, Então, e às vezes essas escolhas equivocadas complicam às vezes até existências posteriores. O que nos diz, por exemplo, Emmanuel no livro Leis Morais, ele diz assim que antes da reencarnação, antes da gente reencarnar na crosta terrestre, nós, em plenitude de responsabilidade, ou seja, a gente chegou lá no mundo espiritual, a gente tinha plena consciência das nossas responsabilidades, do que nós fizemos de errado, do que nós fizemos do passado. Nós então, com essa plenitude, nós analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, e aí a gente pediu no plano espiritual, ao nosso favor, algumas concessões, às vezes algumas dificuldades, alguns impedimentos, às vezes algumas dificuldades da própria vida, a fim de que a gente pudesse se imunizar, a fim de que a facilidade, aqueles pontos que nós temos desenvolvido e que iriam facilitar a nossa vida, poderiam nos possibilitar cair novamente em erro. Então, Emmanuel nos diz que muitas vezes os impedimentos e as dificuldades que nós passamos pela nossa existência é sempre uma escolha nossa. Mas para que a gente possa cair nessa plenitude de responsabilidade e de consciência, a gente, por exemplo, na Terra, na crosta terrestre ou no plano espiritual, sempre que nós fugimos do cumprimento do nosso dever, nós não cumprimos com o nosso dever de maneira correta, a gente acaba se sentindo culpado. E esse sentimento de culpa, acaba nos levando ao remorso. Ou seja, é o medo da atitude que nós cometemos, às vezes
se foi cometida alguma injustiça conosco, a vontade de desforrar aquele mal que fez para nós, aplicando a justiça que nós achamos que temos direito de cobrar do outro, né? E quando nós agimos dessa maneira, nós criamos um laço, que é chamado de laço de aversão, né? Os laços de inimizades. É quando nós nos prendemos a pessoa, nós não conseguimos esquecer ela por causa do ódio, por causa da mágoa que a gente tem com ela, e nós acabamos praticamente ficando preso a essas pessoas. E assim, quando a gente desencarna, que a gente não conseguiu desforrar no plano físico, quando nós vamos para o mundo espiritual, lá no mundo espiritual nós acabamos adentrando num estado de animalidade realmente. A gente vai, procura os nossos inimigos nos procuram, a fim de aplicar essa justiça que eles acham que tem direito de aplicar contra nós, ou que nós achamos que temos o direito de aplicar contra o outro. E dessa maneira, a gente acaba montando aqueles enormes barracos no mundo espiritual, na vida espiritual, né? Briga, muitas vezes agressão, perseguição, vingança, às vezes por séculos, né? Por muito tempo. Depois de muito tempo nessa situação, normalmente nós que erramos, acabamos nos arrependendo, né? O arrependimento, na realidade, não é aquele negócio de, o que eu fui fazer, não, né? O arrependimento, segundo a doutrina espírita nos ensina, é quando nós nos conscientizamos que nós não vamos fazer mais aquilo que nós fizemos de errado. É quando nós pedimos socorro, quando nós estamos abertos a realmente procurar as pessoas a quem nós devemos e realmente resolver a situação, mas não sabemos como fazer, muitas vezes por constrangimento, muitas vezes porque não temos ainda, não estamos fortalecidos suficientemente para fazer isso. Então, nesse pedido de socorro, nós acabamos nos avizinhando, né? Chamando para junto de nós os benfeitores espirituais que praticamente nos educam, trazendo para nós informações a respeito da lei de Deus, nos conscientizando daquilo que é a vida, daquilo que nós devemos fazer, da nossa necessidade de realmente evoluir. E então nós percebemos que nós precisamos, né, retomar o nosso caminho, ou seja, voltar ao corpo e consertar aquilo que nós fizemos, né? Mas muitas vezes, nesses trâmites que a gente faz da vida física e no mundo espiritual, essas brigas, essas revoltas, isso que nós fazemos, muitas vezes nós emitimos forças dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, da nossa vontade, muito corrosivas, e essas forças que nós emitimos acabam por deformar, né? Marcar o nosso perispírito, tornando ele às vezes defeituoso, coisas que nós normalmente, quando nós reencarnamos, nós temos que voltar com aquele tipo de defeito que nós impomos através das forças que nós alimentamos durante algum tempo. A gente tem que voltar com aquilo ali, e muitas vezes nós voltamos, como nós já falamos aqui, com partes fragilizadas do nosso próprio corpo espírito, propenso a certa doença, com facilidade a ter certas doenças, justamente por causa desses pontos vulneráveis que nós provocamos no nosso corpo espiritual. Então, dessa maneira, a gente imposto nós mesmos nos impomos a expiação, que é expiar aquele mal, né, que nós mesmos infligimos a nós mesmos pelas forças que nós emitimos de maneira equivocada. Muitas pessoas acham que expiou o passado, está resolvido, né? Mas não é bem assim. Depois da expiação, a gente tem um passo a mais para dar, que é justamente da reparação, de reparar o mal, encontrar aqueles que nós prejudicamos, que estão em situações ruins, e realmente devolver a eles o mesmo status de vida em que nós conquistamos, de conscientização, de evolução. Então, depois da reparação, normalmente, que é a volta junto a esses espíritos no corpo físico, a gente então
tá quites com a lei e a gente pode prosseguir a vida. Ah, mas então não posso fazer nada se eu não fizer isso aí. Não, não é isso que você não pode fazer nada, que ele não pode fazer nada. O homem, ele precisa de uma coisa, o homem precisa de paz. O homem precisa de harmonia interior. Ele precisa se sentir bem. Ele precisa estar harmonizado nas suas forças para viver de maneira boa na vida, né? Então, na realidade, nós precisamos fazer essa reparação justamente para que a gente volte a ter paz, para que a gente possa conseguir encarar a nós mesmos na vida. A vida física, ela é assim diferente, a forma como se vê a vida no plano físico aqui, essa vida que nós estamos tendo aqui na crosta terrestre. Os espíritos, né, quando estamos encarnados aqui, normalmente a gente quer o bem bom, né? A gente quer a paz que nós queremos, não é essa paz de harmonia íntima, de estar se sentindo bem consigo mesmo. A paz que nós queremos é o sossego, é a folga, né? E as criaturas acabam querendo muito luxo, a beleza física, a gente acaba em busca do poder, em busca dos bens materiais, e às vezes nós nos distraímos, né, na existência física. Mas no livro Missionários da Luz, Alexandre nos diz que no plano espiritual, nós mesmos, né, que estamos aqui no plano físico, quando nós estamos no plano espiritual, a nossa percepção da vida na crosta terrestre é completamente diferente, né? A gente é daquela pessoa que fala assim, não, eu vou lá, pode deixar que eu vou fazer, eu preciso de fazer isso daí, não tem importância do sofrimento, eu encaro o sofrimento, eu encaro a dificuldade, o que eu quero na realidade é resolver a minha vida, é fazer as coisas. Então, na realidade, a forma como se vê quando nós estamos fora do corpo físico, né? E quando nós estamos no corpo físico é muito diferente. Quando nós estamos fora do corpo físico, nós estamos doidos para consertar aquilo que nós fizemos. Num exemplozinho que o seu Severino Celestino ele conta para nós sobre o Chico, é muito interessante. O Chico desencarnou, né, um pouco depois desse evento que aconteceu. Ele iria receber o título de brasileiro do século, né? Foi uma votação que a televisão fez e ele acabou ganhando em primeiro lugar como brasileiro do século. E coincidiu justamente na data do aniversário dele. E o seu Severino Celestino disse que foi a Uberaba para ficar aquela semana ali junto com o Chico, né? Passar lá com ele, conversar um pouco, aproveitar um pouco do Chico e ficar com ele. E aí ele chegou lá, começou a chegar os canais de televisão, com aquelas câmeras de televisão, filmando daqui, repórter querendo falar com o Chico de lá. E o Chico já estava muito fraco, né? A voz mesmo era muito pouca, a voz saía muito fraquinha, a voz do Chico, quase não conseguia conversar. E então, numa daqueles intervalos, o seu Severino Celestino chegou perto do Chico e perguntou para o Chico, escuta, eu queria saber uma coisa, você deseja receber algum presente, algum prêmio, alguma coisa nesse teu aniversário, assim, você que fez tanto por nós, né? Fez tanto por mim mesmo, o que você gostaria de ter, Chico? E ele virou para o seu Severino Celestino e falou assim, paz, né? Mostrando para ele que, na realidade, a gente precisa realmente ter paz, né? O Cristo nos disse que nós precisaríamos de ter paz, e essa paz que nós precisamos buscar e que a doutrina espírita tem nos chamado a atenção para que nós possamos nos alertar cada vez mais em busca dela. A doutrina espírita, quando nos alerta que nós devemos buscar a prática da caridade, porque fora dela não há salvação, é justamente nesse sentido, para que a gente possa
né, na prática do nosso dia a dia, fazer boas escolhas, acolhendo melhor as criaturas, agindo de maneira amorosa, com afabilidade, com gentileza, com carinho, com todos aqueles que procuram nós com suas necessidades, sejam carência afetiva, seja carência material, seja qualquer tipo de necessidade. Que nós saibamos atender a esses nossos irmãos, porque nós estamos num planeta que nos dá esta oportunidade. Ela nos dá a oportunidade, a gente é capaz de andar um dia inteiro e encontrar várias pessoas que nos dá essa oportunidade de nós fazermos o melhor. E nós precisamos voltar à nossa realidade. Uma das coisas que me deixou bem impressionado também, ao ler isso daí, foi André Luiz. O André Luiz, quando, no livro Nosso Lar, quando ele chega no mundo espiritual, ele primeiro demorou para a mãe dele vir visitar ele, né? E quando a mãe dele veio visitar ele conversou com a mãe dele, muito carinhoso e tal, e depois ele fez uma pergunta natural, né? Mãe, cadê o pai? Né? O pai dele havia desencarnado também há bastante tempo. A mãe dava ali, o pai não veio visitar ele. E a mãe dele disse assim para ele assim, que o pai dele, infelizmente, estava no baixo umbral, né? No umbral mais daqueles cavernosos, numa situação espiritual muito difícil. Ele falou, como assim? Nossa, o pai foi um excelente pai, foi um excelente esposo, um homem trabalhador, amigo, foi cidadão exemplar, né? Foi um homem honesto, honrado, respeitado. O que aconteceu com ele? E aí a mãe dele pegou e falou assim, meu filho, mas o seu pai tinha o hábito de fingir, né? Ele fingia que era uma coisa, mas na realidade não era. Passava por todas as pessoas de maneira igual, comigo mesmo. Ele fingia comigo que era honesto, no entanto, mantinham ligações clandestinas, certo? E essas companhias clandestinas, quando ele desencarnou, eu tentei ajudar ele e ele mesmo quis se desvencilhar delas, mas acabou cedendo para as forças do mal e acabou acompanhando aquelas que ele acompanhou durante toda a existência, mantendo relação. E aí eu falei, nossa senhora, fingida isso. E aí a gente fica imaginando, né? Porque a gente vive fingindo na Terra, né? A gente finge que é rico, né? Compra às vezes um carro mais do que a gente pode pagar, às vezes um avião apertado. Vivemos em casas, às vezes, melhores do que aquelas que nós poderíamos manter. Fazemos festas que às vezes para impressionar as pessoas, né? Quando a gente olha o Facebook, quando a gente olha essas mídias, a gente vê, né, o que nós fazemos na mídia para a gente poder aparentar às vezes diferente. Na beleza física, né? Muitos de nós modificamos o cabelo, fazemos isso, fazemos plástica, né? Para parecer mais jovem, mais bonito, né? Fingimos que nós somos bons, que nós somos educados, né? Quando a gente ouve um palestrante falar aqui, assim, dá a impressão que ele é anjo, né? E fazendo prece, então, a gente é Senhor Jesus, aquela vozinha mansa, não é verdade? Então, se a gente pegar em todos os lugares, né? Quando a gente fala, por exemplo, em termos de emprego, nós temos hoje aí firmas que ensinam a pessoa a falar a palavra certa para conquistar um emprego melhor, né? Para fazer uma entrevista boa, né? Então, quer dizer, a gente acaba desenvolvendo esse lado, né, de fazer com que enganar as pessoas a respeito do nosso temperamento, né? A gente vê quantas pessoas que às vezes casam com o marido, casa com a esposa e depois que casou, vê que o temperamento dela é completamente diferente do que aquele que ela usou durante
todo o namoro, durante 3, 4, 5 anos de namoro, o marido, o homem e a mulher acabam enganando e acaba sempre, né, surpreendendo as pessoas. Assim, a doutrina espírita, quando ela diz para nós que nós precisamos nos conhecer melhor, né, que nós precisamos combater o egoísmo e o orgulho na raiz, é justamente isso daí, para que a gente aprenda a ser verdadeiro, para que a gente aprenda realmente a ser sincero. Ser verdadeiro, que nós falamos, não é ser cruel, né? Falar a verdade para os outros assim, não. É ser verdadeiro consigo mesmo, dentro daquilo que nós somos, né? Viver com luz, usando como filtro, né, os nossos conhecimentos que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, justamente para que nós não tenhamos reações de acordo com a ação das outras pessoas, para que nós saibamos nos defender diante de uma agressão, conservando a nossa serenidade, fazendo como a mensagem nos disse hoje, perdoando a pessoa, certo? Deixando a pessoa presa no seu pensamento para que ela possa refletir o que ela fez. E assim, a doutrina espírita, ela vem nos orientar que, na realidade, a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada, aquela que faz com que cada evento, com que cada ação no dia a dia, ela seja analisada, que nós paremos, analisemos, para que nós reagimos de uma maneira boa para com a vida, para com a nossa própria vida. Porque na realidade o amor é o alimento da vida, né? O amor é o alimento da vida. E se nós alimentarmos as outras pessoas com o amor, com a gentileza, com o carinho, nós receberemos os nossos semelhantes a mesma reação e nos alimentaremos de uma maneira correta espiritualmente. Todas as palestras que nós assistimos, todas as conversas que nós temos com os nossos semelhantes, todo o estudo que nós fazemos, toda a festinha onde nós vamos, no trabalho, aquele relacionamento que nós temos com o nosso semelhante, nós estamos sempre nos alimentando uns aos outros, né? Então é preciso que a gente saiba escolher bem o alimento, tanto que nós estamos dando às outras pessoas, como aqueles que nós estamos absorvendo no nosso dia a dia. Porque hoje nós vivemos aqui nesse planeta Terra, que é um planeta interessante. Eu escolhi 2 reações interessantes de nós que estamos na crosta terrestre. No ano de 1968, pela primeira vez não, o homem saiu da órbita da Terra e foi em direção à Lua numa missão tripulada com um foguete chamado na época Apolo 11. Apolo 8. O objetivo era sair da Terra, chegar na Lua, andar na órbita da Lua e voltar à Terra sem descer na Lua. E o astronauta, ele chama William Anders, quando ele saiu, né, da órbita da Terra, ele olhou para trás e tirou uma fotografia da Terra, né? Essa fotografia ficou muito conhecida no mundo inteiro. E a revista Cruzeiro aqui no Brasil estampou ela na capa, né? O Sol, a Terra nascendo no espaço como se fosse um nascer do Sol, né? Como se fosse, só que era o nascer da Terra, né? Todo mundo ficou encantado. Nessa época o Caetano Veloso estava exilado, né? Não sei se era em Londres, onde que ele estava. E quando ele recebeu aquela revista, que ele olhou aquela revista, ele
escreveu uma poesia e depois ele musicou ela para nós sobre a terra. E ele escreve assim: quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias, em que apareces inteira, porém lá não estavas nuas, mas sim coberta de nuvens. Terra, 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 por mais distante que o errante navegante, quem jamais te esqueceria, né? E é muito bonita a música, e ele fez essa música em homenagem à Terra, naquele momento, né, de ver a Terra, de ver esse planeta maravilhoso onde a gente vive, e olhando. E outro ponto da astronomia interessante é o seguinte, né, no dia 14 de fevereiro de 1990, a sonda Voyager 1, né, ela tinha saído da Terra por volta mais ou menos de 85, se não foi em 85 também, eu não tenho compromisso nenhum de acertar, mas é mais ou menos daí. Fazia 5 anos, né, 6 anos quase, que ela estava no espaço andando. E ela estava passando, se não me engano, no planeta Júpiter. Quando a sonda, o pessoal deu uma virada na sonda dela em direção à Terra e tirou uma fotografia da Terra, né? E a Terra aparece assim um pontozinho azul, né, iluminado pelo Sol, muito longe, um pontinho assim do tamanho da cabeça de um alfinete, se não for menor, né? E então o Carl Sagan escreve uma parte interessante, né, que dizendo que aquele pontinho azul, né, perdido ali, é onde a gente mora, né? Numa película ali de atmosfera, a gente vive naquele pontinho azul, naquele grãozinho ali. E que se nós dividirmos aquilo lá pelos territórios, ele faz assim que é por aquilo que nós guerreamos tanto, cada um pretendendo ser um pedacinho daquelas coisas, né? Então, na realidade, ele fala a respeito da beleza do planeta. E eu hoje estava pensando, né, que a gente somos espíritos em evolução, a doutrina espírita nos dá esclarecimento, que todos nós estamos aqui aprendendo, né, estamos evoluindo. Então, nos dando a certeza de que um dia a gente vai evoluir bastante, né? E um dia nós seremos, não obrigados, mas a nossa evolução nos permitirá fazer trabalhos mais elevados em outros sistemas solares, em outros planetas, em outras pessoas. E eu fico imaginando assim, talvez que nem o Caetano Veloso olhando aquela fotografia lá, nessa época, nós com certeza iremos sentir saudades desse planeta que nos oferece essa oportunidade atual. As suas manhãs, os seus entardeceres, o mar, as montanhas, toda a flora, toda a fauna, a nossa atmosfera, o nosso calor, o nosso frio. Com certeza, nós sentiremos muitas saudades desse planeta onde hoje nós lutamos tanto e às vezes nós achamos que sofremos tanto, justamente por falta de compreensão do que é a vida. Por isso, na noite de hoje, o que nós gostaríamos de trazer como mensagem é para que nós estejamos atentos acerca das escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, acerca das oportunidades que nós temos de colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita a toda hora da nossa vida, fazendo a nossa vida melhor,
melhorando a vida de todos aqueles que vivem junto conosco, espalhando o amor, espalhando a alegria e beneficiando até mesmo as pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, que nos prejudicam na vida, presenteando eles com o perdão, presenteando eles com o entendimento, com uma ação elevada, para que eles possam, através do exemplo, crescerem, refletir e que todos nós possamos ganhar com isso. Que Jesus nos ilumine a todos para que nós possamos nos conscientizar da oportunidade que nós estamos tendo nesta existência, da oportunidade que nós estamos tendo hoje de estarmos dentro dessa religião, que é a doutrina espírita, que nos faz ver de maneira grandiosa e que vem nos ensinar para que nós raciocinemos em todos os momentos de nossa vida, para que as nossas atitudes sejam a melhor em todos os momentos. Que Jesus nos ilumine a todos e muita paz a todos.